Eclesiastes capítulo 3, o versículo 8 diz assim: tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. E oremos. Amado Pai, abençoe a Tua palavra. Ensina-nos a partir dela, que Teu Espírito possa nos levar a entender e aplicar o que o Senhor tem para nós esta noite. Eu peço o poder do alto para pregar com clareza e entendimento. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. Estamos então continuando nossa série sobre atalhos do atraso. E hoje nós vamos ver a quinta parte sobre atalhos de atraso no casamento. E estamos fazendo isso nas últimas semanas a partir do capítulo 3 de Eclesiastes. E estamos vendo aqui esse trecho da palavra de Deus que não trata, como eu já falei antes, ele não é específico para casamento. Simplesmente está falando sobre filosofia em geral, princípios para a vida em geral. Mas nós estamos tomando estes princípios e aplicando-os num contexto de casamento. E hoje, como diz aqui o texto, a segunda parte, tempo de guerra e tempo de paz. Todo casamento terá tempos de conflito. Por quê, pastor? Porque são dois pecadores, são duas pessoas imperfeitas, com suas fraquezas, problemas, suas propensidades, e também o fato que pessoas mudam, tanto para melhor quanto para pior. Nem sempre ambos mudam na mesma direção ou na mesma proporção. Então, é possível, é provável, quase que inevitável, que haverá, de vez em quando, algum grau de conflito, algum grau de atrito. E é isso que nós vimos também, um pouquinho, isso vai casar um pouquinho o estudo de hoje com o da semana passada. Então, a ideia é que nós mudamos. Na realidade, se você queira ou não, saiba ou não, todo mundo muda. Você não é a mesma pessoa que você era ontem, nem 10 anos atrás. Obviamente, a diferença entre ontem e 10 anos atrás é muito maior uma da outra, mas ninguém fica exatamente o mesmo, ninguém fica num plano, está todo mundo melhorando, piorando, mudando de alguma forma. A ideia é que a gente mude na direção certa, e na direção certa, buscando então melhorar, buscando então um aprimoramento. E quando você aprimora, ou melhora, ou lapida alguma coisa, isso gera conflito, isso gera atrito. Em contrapartida, para ir na direção errada, é sempre mais fácil. Quando você quer melhorar, existe atrito, dificuldades, conflitos. Quando você muda na direção oposta, você não está aprimorando, melhorando. Quando você está piorando, o que acontece é que vai ser sempre muito mais fácil, haverão sempre menos conflitos e sempre haverá menos atrito, pelo menos no início. No início da debanda para o lado errado, tudo é mais fácil, tudo é maravilhoso, é tudo riso, brigadeiro, bolo, coxinha, é uma maravilha. No início. Mas logo, logo, a conta chega. Por quê? Porque você está indo na direção errada. E é muito mais fácil ir na direção errada. É muito mais fácil você descer a ladeira. Só que quando você está descendo a ladeira, você fala, como é fácil. Que maravilha. Você está de bicicleta, mas se descer a ladeira, qual é aquela ladeira ali, como é que chama aquela ladeira que faz... Do Camon, pronto. Você desce ali no começo, é maravilha, né? Você está lá descendo, que beleza, só um ventinho refrescando. Aí você percebe que você está sem freio. Aí fresquinho, refrescante, já não é tão mais refrescante. E aquilo que era tão fácil no começo, agora está indo muito rápido, sem freio. Lá vem uma curva, um obstáculo, e você vai acabar pagando o preço. Agora, você vai subir aquela ladeira, é muito mais lento, é muito mais trabalhoso, você vai suar. Tá? Você vai ficar com a respiração ofegante, vai botar os pulmões pela boca. Por quê? Porque é mais difícil, subir é mais difícil. Só que tem a vantagem, você está em controle e não tem um preço
para pagar quando você chegar no final. Então, no início, o rumo errado é mais fácil, mas piora com certeza. Podemos falar a mesma coisa sobre a questão de saúde. Se você quer melhorar a sua saúde, se você quer melhorar a sua condição física, e alguns de vocês estão precisando, deixa eu falar, é sempre mais fácil a gente não fazer nada. É sempre mais fácil a gente comer pizza, coxinha, sorvete o dia inteiro, não fazer exercício. Por quê? Dá uma canseira. Então assim, a gente vai levando, é muito mais fácil. Você quer melhorar, você vai ter que controlar, deixar de comer algumas coisas o tempo todo, fazer exercício, começar a se atinar mais à questão do descanso, enfim, você vai ter que fazer algumas mudanças. Isso é difícil. Por quê? Porque é muito mais fácil você chegar ali na barraca do seu Zé e pedir um X-tudo, passaporte duplo, e você pega ali, joga maionese, ketchup, óleo diesel, e, joga tudo e manda ver. Aí você vai acabar com um sorvete com 10 bolas. É muito mais fácil. Muito mais fácil. E, às vezes, até mais barato você comer porcaria do que você comer comida saudável. É mais trabalhoso você comprar o alimento, ter que fazer o alimento. Mais fácil é pegar o Uber Eats, iFood e pedir lá seja lá o quê. Em outras palavras, tudo que vai para o lado do bem vai ter um custo maior. Vai ter atrito, vai ter conflito. Então, a pessoa que quer evitar conflito está fadada a nunca melhorar. A pessoa que não está disposta a pagar o preço, fazer a coisa correta, mesmo que tenha um custo, sempre vai estar fadado. Nós podemos falar isso na questão de guerras. Não existe uma guerra agradável. Toda guerra é indesejável, toda guerra é horrível, é ruim, mas existem guerras necessárias. Existe o que nós lemos aqui, tempo de guerra e tempo de paz. Existe épocas, existe tempo de guerra. Aqui não é uma sancionando, defendendo, justificando a guerra, mas existem momentos. Eu vou dar um exemplo da história aqui. No final de novembro de 1938, eu não estava lá, se você está se perguntando isso, tá? Eu li num livro. Mas em 1938, o então primeiro-ministro da Inglaterra, Neville Chamberlain, ele voltou de um encontro com um certo indivíduo chamado Hitler, e ele desembarcou do seu avião em Londres e balançou um papel, um acordo que ele assinou com Hitler, e ele disse: paz no nosso tempo. Ele estava tentando evitar uma guerra. Algumas décadas antes havia ocorrido o que era então chamado a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, que foi algo horrível. Nunca antes, na época moderna, tinha guerra de tal proporção. Mas ele então foi lá tentar apaziguar, tentar um jeito de fugir da guerra, um jeito de evitar conflito, evitar guerra. E claro, ele foi lá, Hitler sabia o que ele queria ouvir, basicamente mentiu para ele, de tudo quanto era jeito, e o primeiro-ministro então voltou para Londres achando que ele tinha conseguido paz no tempo. Alguns meses depois, inicia-se a Segunda Guerra Mundial, que fez a Primeira Guerra Mundial parecer um piquenique. E só foi resolvido o problema quando o próximo primeiro-ministro, Winston Churchill, ao embraçar ou declarar a guerra contra a Alemanha nazista, só foi 4 anos depois que resolveu o conflito. Se não tivesse resolvido o conflito, como foi o caso do primeiro-ministro, Hitler basicamente abocanhou metade da Europa. Invadiu França, invadiu Bélgica, os Países Baixos, invadiu, e com isso os aliados na Itália. Enfim, não estou aqui para ensinar geopolítica, mas houve todo um processo terrível, morte, guerra, exploração. Sabemos bem dos judeus o que houve, mais de 6 milhões foram massacrados, muitos tiveram que fugir. Tudo isso por quê? Porque haviam pessoas que queriam evitar o conflito, eles não queriam entender que há tempo de guerra, tem tempos, existem ocasiões em que vai ter que ter guerra. Tempos de guerra. É importante entender tempos de guerra e tempos de paz. O versículo 1 do capítulo 3 fala: para tudo há um tempo debaixo do sol na terra. Tudo tem um tempo para tudo. Ocasião para tudo. Inclusive para a guerra e para a
paz. Às vezes, no casamento, é preciso haver guerra. Às vezes é preciso haver uma bomba atômica. Os Estados Unidos não queriam entrar na Segunda Guerra Mundial. Entraram porque os japoneses atacaram Pearl Harbor, que é o Porto de Pérolas, se traduzir. Então eles entraram na guerra. Essa guerra só foi terminar em 1945, quando foram lançadas as 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Morreu muita gente, mas você sabia, você não vai ler isso no livro de história, mas é um fato, é verdadeiro. Ah, pastor, morreram milhares de pessoas naquelas 2 cidades. É verdade, morreram. Mas foram poupadas muito mais vidas dos civis, sem contar os militares japoneses. Porque a cultura do Japão na época era lutar até o último homem. Ninguém se rende. Ninguém se rende. Eles tinham os aviões kamikazes que os pilotos lançavam o avião nos navios americanos. Suicídio. É desonroso na cultura, especialmente da época ainda, da tradição. Não, você se mata, mas você não se rende. Então eles iam lutar e já estavam lutando. As ilhas pequenas, eram lutas, batalhas ferozíssimas, porque eles não se rendiam. Não se rendiam. Estavam se aproximando a nação. Eles iam ter que matar praticamente todo o japonês. Eles não iam se render. Então morreu muita gente em Nagasaki e Hiroshima? Morreu. Mas quando os japoneses viram essas armas horríveis que são, eles disseram. Então o imperador decidiu, para preservar a nação, ele falou, o Japão vai deixar de existir se a gente não se render. Então ele se rendeu. Muitos japoneses, milhares, quando souberam que o imperador havia rendido, muitos se mataram. Simplesmente. Não conseguiriam viver com a vergonha da derrota. Tudo isso para dizer o quê? No casamento vai ter que ter conflito, talvez, às vezes, guerra e até bomba atômica. Na Segunda Guerra, a questão só foi resolvida com 2 bombas atômicas. Nem sempre é preciso uma bomba atômica, especialmente se houverem guerrinhas e conflitos no decorrer que são tratados corretamente, do que deixar a coisa acumular, fingir que não existe, cada um resolve do jeito que quer, e a coisa vai sendo ignorada, colocando sujeira debaixo do tapete, depois resolve, amanhã resolve, um dia a gente vê isso, deixa para lá, vamos tocando uma coisa, vamos manter a paz, vamos manter a harmonia, não vamos falar sobre isso deixa para lá, deixa para depois. Sabe o que é isso? É evitar guerra, é evitar conflito, e quando você evita a guerra, e você evita conflito, assim como os ingleses, ou melhor, Neville Chamberlain, o primeiro-ministro, tentou evitar e apaziguar, terminou numa guerra. Assim como os americanos não queriam entrar na Segunda Guerra e acabaram deixando para lá, quando entraram, teve que terminar com bomba atômica. É a mesma coisa no casamento. Querer fazer assim, tapar o ouvido e tapar os olhos e esperar que a coisa se resolva, ou tentar apaziguar e evitar conflito e guerra a qualquer custo, o que vai acontecer é que você vai estar então construindo, plantando o terreno para ter um grande conflito. E muitas vezes é por isso que casamentos morrem. Porque nunca houve um conflito. Não que não havia necessidade de motivo, mas nunca houve conflito, nunca foi encarado. Foi sujeira embaixo do tapete, e a coisa foi levando, e aquilo não estava de modo algum resolvido. Com isso em mente, eu quero que você note que fala tempo de guerra e tempo de paz. Não é guerra e conflito constante. O casamento não é para ser uma guerra, um conflito, uma batalha. Isso não é. E não é isso que está dizendo. Há tempos de guerra e tempos de paz. Vai haver conflito? Provavelmente. Deve haver conflito? Provavelmente. Mas não é para ser o tempo todo. Não é para ser casamento uma grande guerra, um grande conflito. Não é isso que está falando. Haverá tempo de guerra
e tempo de paz. Então, não adianta querer só, não, pastor, eu só quero paz. Eu sou um hippie, eu só quero paz e amor. Bom, você pode até tentar. Mas a não ser que você estiver casado comigo, que sou um marido perfeito, exemplar em todos os sentidos, você vai ter conflito. Você vai ter guerra, ou motivos para ter guerra e conflito. Então não adianta ficar fazendo vista grossa, fingindo que não viu, não é com você, bom, isso aí é submissão, eu preciso... Você pode se esconder atrás da desculpa que você quiser, mas no casamento, como na vida, há tempos de guerra e há tempos de paz. Tem uma hora que você tem que falar, agora chega, agora vamos tratar esse troço aqui. Então, essa é a lição, tá? Para não ter conflito constante, que não é certo, nem desejável, nem correto. Se tem um casamento que está em constante conflito, algo está errado. Algo está errado. E geralmente é porque os conflitos não estão sendo adequadamente tratados. Como foi o caso que eu citei agora, os exemplos dos países na Segunda Guerra. Então, existem certas escolhas que nós temos que fazer, e essas escolhas estão encapsuladas no versículo 8. Nós vamos voltar semana que vem. Não terminou ainda não, gente, que é só a introdução, viu? Então, irmãs, pode tirar o sapato, tá? Não vai se calçando não ainda, que isso foi só o começo. E amanhã é feriado, né? Não? Que pena. Não, estou brincando. Mas nós vamos voltar para o versículo 8 semana que vem, mas vamos ver hoje então. Olha comigo o versículo 8 e vamos ver, eu quero ver hoje apenas 36 coisas que nós temos que aceitar. Eu falei 36, eu quero dizer 3. 3 coisas, então vocês podem ir contando aí. 3, 2, a última. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. A primeira coisa, nós temos que aceitar, e eu acho que eu já falei bastante disso, nós temos que aceitar a necessidade do conflito. A necessidade. Conflito é algo, às vezes, necessário. Nós temos que aceitar essa necessidade. Ninguém gosta, ninguém quer conflito. Só gosta e quer conflito quem é barraqueiro. Não é verdade? Temos algum barraqueiro aqui hoje? Não? Pelo menos ninguém que admite, né? Longe de mim julgar. Mas sobre barraqueiros, eu digo isso e eu deixo um aviso. Número 1, não se case com barraqueiro. É um conselho que eu dou. Mas eu estou apaixonado. O amor é cego, surdo, burro e débil mental. Não case com barraqueiro ou barraqueira. Não case. Por quê? Porque vai dar barraco. Tá? Segunda coisa, não seja um barraqueiro. Você é um barraqueiro? Confesse a Deus e peça que o Espírito Santo lhe mude. Não seja barraqueiro, não case com barraqueiro. Pastor, e se for tarde demais? Aguente o seu barraco. Mas pastor, eu já casei com barraqueiro. Agora aguenta. Aprenda a apreciar. Comece a dar notas. Aí você vai ser uma espécie de hobby. Eu estou brincando, tá? Esse último ponto aí não leve a sério, não. Então, tendo dito isso, eu acrescento que às vezes é necessário e até indispensável fazer um barraco. Não seja um barraqueiro, mas esteja disposto a fazer um barraco, se for necessário. No dicionário, a palavra barraco tem 3 definições. Primeira, casa mal construída ou mal conservada. Marque bem a definição da palavra barraco. Tá? Casa mal construída ou mal conservada. 2, casa tosca, feita sem planejamento, construída nas encostas dos morros, com paredes de tábuas e teto de zinco. Terceira definição de barraco: confusão, escândalo, briga. Aqueles casais que não aceitam o fato da possibilidade ou necessidade de haver tempos de guerra, como diz o versículo 8, ou conflitos e atritos, ou seja, barracos, acabarão tendo um casamento que é um barraco, no sentido de ser uma casa mal construída, uma casa mal conservada, uma casa tosca, feita sem planejamento. Não é interessante? Aqueles casais que se recusam a admitir a possibilidade e necessidade de ter eventuais barracos, guerras,
seu casamento vai ser um barraco. Por quê? Porque não vai funcionar. Você vai estar acumulando. Note, quanto mais a gente entende isso e aplica, não é só entender na teoria, aplicar. Então, menos barraco, guerra, atrito vai ter. Então, temos que entender a necessidade de eventuais conflitos. Isso aqui se conecta com o versículo 7 que nós vimos na semana passada, onde falava tempo de rasgar, tempo de cocer, tempo de estar calado e tempo de falar. Esse rasgar, que no versículo 7, é justamente como nós vimos, né, de rasgar as roupas, porque devido a uma tragédia, uma calamidade. Isso nós podemos conectar com a guerra, tempos de guerra. O versículo 7 fala, tempo de falar, de calar. Esse falar, como nós vimos, é na questão de repreender, que também podemos equivaler a um conflito. Você vai repreender. Quando você repreende alguém, você abre uma possibilidade para conflito, especialmente se outra pessoa não concordar ou aceitar o que você tem a dizer. Mas tem tempo de falar, de abrir um conflito, tempo de guerra, quando se faz necessário. E simplesmente falar, não vou falar, não vai ter isso, eu não aceito, tudo bem, pode fazer, mas vai acabar tendo um casamento que é mal conservado, mal construído, tosco, o dicionário fala, em função de não aceitar a necessidade de haver conflito eventual quando se fizer necessário. Entenda isso, sem conflito não há progresso. Sem conflito não há progresso, sem conflito não há melhoras. O que nos leva para o próximo ponto, que é aceite que conflitos podem acontecer. Versículo 26 de Lucas 14, tá? Vamos lá para o Novo Testamento, Lucas 14, versículo 26, eu vou ler para você. Temos que aceitar a possibilidade e necessidade e também que eles podem e devem acontecer. Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Essa palavra aborrecer, ela não significa chatear. Para de me aborrecer, você está me chateando. Não é isso. Essa palavra aborrecer, ela é do grego, da palavra grega misto. Essa palavra significa odiar. Odiar. É ser aborrente, odioso. Nós poderíamos dizer assim, se alguém vier após mim e não odiar a seu pai e mãe, mulher e filho, irmão e a própria vida, odiar. Você fala, pastor, mas odiar? Inclusive, na tradução equivalente a ACF em inglês, usa a palavra hate, que é a palavra ódio. Tá? Aborrecer também quer dizer isso. Só que no português aborrecer pode ser de ser algo aborrente ou pode ser algo que chateia. Tá? Mas aqui não, aqui está falando sobre ódio, de você odiar. Aí você fala, pastor, mas odiar é meio pesado, né? Pois é. Mas o versículo 8 fala tempo de amar e tempo de odiar. Então tem tempo de amar, no versículo 8, e tempo de odiar. E aqui está dizendo, se alguém vier após mim e não aborrecer, odiar a seu pai, mãe, mulher, filho, irmãos e irmãs, e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Então aqui Deus está dizendo, olha, se você quer seguir a mim, você vai ter que tomar uma decisão, você vai ter que odiar. Eu vou explicar exatamente o que quer dizer isso. Tá? Não é que você está pensando, não é para sair odiando o povo, não. Mas usa a mesma palavra, tempos de amar e tempo de odiar. Então no casamento tem tempo de amar, tem tempo de odiar. Agora, nesse sentido aqui, tempo de odiar significa o seguinte. Tá? Quando aqui fala odiar, significa que nós devemos amar Deus primeiro, devemos amar Deus acima de qualquer outra coisa, se houver necessidade. Se eu tiver que escolher entre meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, o que seja, e Deus, eu tenho que odiar isso e escolher Deus primeiro. Isso quer dizer aborrecer ou odiar. Deus
sempre tem que vir primeiro. Às vezes isso gera conflito. Vou dar um exemplo. Hoje é quarta-feira. Pastor, sabe o que é? É que minha tia está tendo aniversário hoje. E ela fez uma festa. E se eu não for, ela falou que vai me cortar da herança dela. E ela falou que eu sou o sobrinho mais preferido dela. E ela me convidou especialmente, vai mandar um Uber. E falou que eu nem preciso levar presente. E aí, você vai odiar quem? Ou você vai odiar Deus, ou você vai odiar a sua tia. Aquela bruxa, jogando tentação pro seu lado, fazendo papel de Satanás. Veja bem, quem você vai odiar? Bom, é nesse sentido, quer dizer, se você não odiar, ou seja, você não pode, não deve, se você colocar o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, acima de Deus, você não pode ser o meu discípulo, você tem que odiar. Mas não é que você tem que odiar eles, é odiar se for necessário, se apresentar a situação que você tem que escolher. Mas se a festa for numa quinta, tudo bem, você vem para o culto na quarta e vai para a festa na quinta. Mas se precisar escolher, você tem que escolher entre odiar Deus, odiar o que seja. Tempo de amar, tempo de odiar. Quando há um conflito entre, eu vou ler aqui de novo, pai, mãe, mulher ou esposo, filhos, irmãos, irmãs e ainda também a própria vida, ou seja, até você. Ah, que hoje eu não estou afim. Ok, então você vai odiar Deus ou você vai odiar a si mesmo? Ou seja, dizer não para você e sim para Deus, ou dizer não para Deus e sim para você. Sabe o que é isso? É conflito. Eu sei, não é uma grande guerra mundial, não é uma bomba atômica, mas é nesse sentido que conflito vai ocorrer e pode ocorrer o tempo todo. Eu vou dar um exemplo aqui, Deuteronômio 13, versículo 6. Eu vou ler aqui alguns versículos, mas ele está justamente conectado com essa questão de amar, especialmente na questão de família. Diz assim: quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu seio, ou teu amigo, que te é como uma alma, ou seja, um amigo assim, ó, aquele amigão, aquele amigo, dizendo-lhe em segredo, vamos e sirvamos a outros deuses, que não conheceste nem tu nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade, não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás. Uau! Olha para onde ele está indo, versículo 9. Mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele, para o matar. E depois a mão de todo o povo. E o apedrejarás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Está vendo aqui? Se for pai, mãe, irmão, amigo, quem seja, se alguém vier para te apartar de Deus, você não vai ter dó, você não vai ter piedade, você vai entregar, só dizer, ei, esse cara aqui está me chamando, ele está nos induzindo a procurar outros deuses. E você vai jogar a primeira pedra. Tempo de amar, tempo de odiar. Eu diria que matar alguém é ódio. Mas é que está a escolha. Aqui Deus fala assim, não terás, não consentir, você não vai consentir, não vai ouvir. Aí fala, o teu olho não o poupará, nem terás piedade, nem o esconderás. O que é isso? Rapaz, para de falar isso, se alguém te ouve, você não vai esconder ele. Você vai entregar ele. Não tenha piedade, não poupe, não esconda.
Se vier alguém, amigo, irmão, irmã, pai, mulher, esposo, que seja, vamos ali para os falsos deuses, você vai ser o primeiro a falar, ó, Deus está mandando apedrejar ele, eu estou com a primeira pedra. Uma ressalva antes que alguém saia apedrejando o povo dizendo que o pastor mandou, tá? Isso aqui, bom, eu diria que isso aqui é conflito. Você diria que isso é conflito? Um amigo, um irmão, pai, mãe, mulher, você matar, ser o primeiro a matar. Mas aqui tá, você vai amar Deus ou você vai amar um amigo? Você vai odiar Deus ou você vai odiar um amigo? Você não pode amar todo mundo sem odiar alguma coisa. Falaremos sobre isso semana que vem. Mas filosoficamente não existe tal coisa. Você não pode. Não, pastor, é que eu amo todo mundo. Se você ama todo mundo, você não ama ninguém. A verdade é essa. Semana que vem eu falo mais sobre essa questão. Tá? Mas, conflito. Só para explicar aqui. Deuteronômio, Levítico, os livros da lei, ali era a constituição da nação de Israel, que tinha como rei Deus. Ou seja, aquele era o código penal, era a constituição, era o código civil, era tudo. Aquilo era a lei. Essa lei não é válida para nós hoje, essa lei não é válida para o judeu hoje. Por quê, pastor? Porque o contexto e a situação é outra. Hoje a nação de Israel tem primeiro-ministro, tem parlamento, eles têm eleições. É uma teocracia? Não. Deus é o presidente deles? Não. Então isso se aplicava numa situação e contexto que hoje não existe, existia naquela época. Nós podemos, é claro, tirar princípios disso, mas não é para pegar isso e tentar aplicar. Tem um pastor doido nos Estados Unidos que acha que todos os homossexuais e adúlteros devem ser apedrejados em praça pública. O cara é um louco, é um varrido, que não entende a palavra de Deus, não sabe discernir, não sabe dividir corretamente a palavra de Deus. É um herege, e se chama batista independente, pior é isso. Tá? É um maluco independente, nada de batista, é maluco. Tá? Loucura mesmo. Ele defende isso, tem vários processos e eu acho que ele quer fama, sabe? Que aparece, fica famoso, deve ser isso. É viciado em fama, enfim, fama ele tem, mas é infame. Então não é para hoje, tá? Não é para você... Ah, pastor, chegou o Júnior, pastor, apedrejei o Zidane. Por quê? É porque ele me chamou para ir na... Júnior, não, tá? Não apedreje o Zidane. Não, aliás, não apedreje ninguém. Tá? Ninguém apedreja ninguém. E diga que foi eu que mandei, porque eu não estou falando nada disso. Calma aí. Continuando o meu pensamento, ao crescermos, nós temos conflitos. Dente nasce, criança chorando, irritada da febre. Por quê? Está nascendo dente. Depois de um tempo o dente cai. Aí nasce outro dente. Aí nasce torto, tem que ir no ortodontista botar aparelho, com aquela dor, aquela coisa. Aí tem cara que tem que fazer restauração, aí tem que fazer canal, aí tem que botar chapa, aí tem que... Sabe o que é isso? É parte de crescer, gente, é conflito. Ah, eu não quero conflito. Ok, então. Então fique sonhando. Na educação existem conflitos. Provas. Não é, Gabi? Não é, Júlio? Provas. Reprova. Tirou nota 3. Não passou. Sabe o que é isso? É conflito. Hoje a coisa está tão doida que hoje se passa de ano assim, né? Existem casos de pessoa que não sabe ler e escrever e já está lá no 5º, 6º, 8º grau, ano, já passou. Por quê? Porque não pode reprovar. Vamos evitar conflito. Ninguém aprende nada, só vai passando de ano. Vai passando, ninguém sabe ler, sabe escrever, ninguém sabe fazer conta. Vi outro dia uma jovem, estou falando que era mais jovem porque ela era mais jovem, e estava tendo um live, e ela estava com um produto que ela estava vendendo, né? Muito empreendedora ela, nota 10 para ela. Aí perguntaram, vocês entregam em Belém? Ela respondeu, não, nós só entregamos no Brasil por enquanto.
Eu acho que ela leu a Bíblia e pensa que é o Belém lá de Israel, só se for. Mas eu falei, não, ainda não, mas um dia vamos mandar para fora do Brasil. Mas por enquanto, no Brasil, apenas no Brasil. Sabe o que é isso? Alguém passou de ano sem estudar geografia. E outras coisas também. Se você está aí sem entender, você é outra pessoa. Aí, Belém no Brasil é bom. Então Jesus é brasileiro? Eu não vou nem comentar. Não vou nem comentar essa palavra. O nosso corpo está em constante atrito. Para de funcionar. Problema de saúde. Gripe. Remédio. Cai, quebra um osso. Então, conflito faz parte da existência humana. É uma questão filosófica. Eu estou só raspando aqui, arranhando pintura, mas essa história de querer existir sem conflito não existe. Nosso corpo está em conflito, nossa vida é repleto de atrito, conflitos, mudanças. A vida, para quem não sabe, não é um mar de rosas. E nem é o casamento. Ah, pastor, você acaba com o romantismo no casamento. Eu inventei o romantismo. Estou brincando. Mas, às vezes o casamento dá problema porque a pessoa entra que está entrando no mar de rosa. E não existe mar de rosa. Última coisa, eu falei 3, né? Essa é a terceira, então irmãs podem já começar a flexar os dedinhos do pé para calçar os seus sapatos. Jeremias 8,15. Nós temos que aceitar a necessidade, a possibilidade e a utilidade de conflitos, guerras, atritos em nossa vida e no casamento em específico. Mas Jeremias 8,15 fala assim: espera-se a paz, mas não há bem. O tempo da cura e eis o terror. Aqui nós temos o contexto aqui é o seguinte: o povo havia se rebelado contra Deus, haviam décadas, e eles achavam que não ia ter repercussão nenhuma. Eles iam pintar, bordar, fazer o que queriam, e eles iriam banhar na misericórdia e paciência de Deus, achando que Deus não está sabendo, Deus não vai fazer nada, está tudo bem, está tudo maravilhoso, ou seja, está tudo numa boa na lagoa, não vai acontecer nenhum problema com ninguém. Aí está dizendo aqui, espera-se a paz, mas não há bem. Ou seja, ele espera a paz, mas só tem coisa ruim, não tem paz. O tempo de cura, ou seja, vai resolver, e eis o terror. Existe uma falácia atual que diz mais ou menos assim: se você crê que vai dar tudo certo dará. É só isso, é só você crer que vai dar certo e tudo certo dará. E se não der, porque você não creu bastante. Você não acreditou bastante. Você não... Aí vai. Meus queridos, nessa história a pessoa vai crendo bastante, aí você tem que mostrar, prova. Tem muita igreja que usa disso, né? Você tem que provar. Como? Bom, você tem que dar para Deus tudo que você tem, todo o seu salário. Por quê? Isso é a prova. Agora você tem que dar, você tem que crer. Você tem que crer. E quando a bomba explode, você não creu bastante. Que pena. Eu posso ter de volta o meu? Não, o problema é seu, agora é meu. O problema é que você não creu. Eu digo isso porque muitas vezes o casamento é assim, a pessoa crê, acredita, acha que não precisa de conflito, que tudo vai se resolver, como lemos aqui, e espera-se a paz. Só que não houve paz. Então, nós temos que aceitar que conflitos existem, e se a gente não aceitar a necessidade, possibilidade e utilidade de conflitos, então nós estamos vivendo no mundo da lua. Estamos vivendo em uma outra dimensão. Se achamos que podemos evitar conflitos, nos omitindo e nos calando, buscando paz e harmonia, estaremos cometendo o mesmo erro do tempo de Jeremias. Nós também estaremos redondamente enganados e surpresos quando a ficha cair. Pois é, aí é tarde. Quando a bomba atômica estourar, aí você vai dizer, agora entendi.
Que tal entender antes da bomba atômica explodir? É viver no mundo da lua, é viver numa utopia. Quem aqui já ouviu falar no termo utopia? Utopia foi um termo gerado, criado, do nada assim, por um filósofo inglês, cujo nome me foge agora à mente. E ele criou utopia como sendo, no caso, uma ilha, mas se aplica a uma situação, a um local, uma condição perfeita, onde existe perfeita harmonia, está todo mundo, tudo é uma utopia. Tá? Todos sabem o que eu estou falando, né? Uma utopia, tá? É o céu na terra. Sabe o que quer dizer a palavra utopia? Que as pessoas esquecem. Utopia vem do grego ou, que quer dizer não. Utopia vem de topos, que significa lugar. Aí que tem topografia. Né? O topógrafo, o mapa topógrafo, é o local. Ou seja, utopia, sabe o que quer dizer utopia? Lugar nenhum. Ou nenhum lugar. Em outras palavras, não existe esse animal. Não é que ele está em extinção, ele nunca houve. Utopia, uma existência, um local, uma condição onde não há conflitos, onde não há problemas, é a harmonia perfeita. Isso é uma utopia, ou seja, não existe. É irônico, mas o ponto que o autor desse termo queria dizer era justamente esse. É que tal situação é inalcançável, é impossível, não existe utopia. Utopia quer dizer lugar nenhum, nenhum lugar, ou seja, não há. Mas tem muitos casamentos que vivem como se fosse uma utopia. Está tudo certo. E quando não está, a gente tapa o ouvido. Tapa o ouvido. Tapa o ouvido, tapa o olho. Finge que não vê, bota baixo do tapete, vai empurrando com a barriga. Por quê? Porque está tudo maravilhoso. E vão se enganando nessa loucura, evitando conflitos, guerras, atritos, em nome da harmonia, em nome da paz, em nome... Gente, a Segunda Guerra Mundial ocorreu por causa disso. Então, nós temos que entender que há uma necessidade, possibilidade e utilidade para conflitos. Nas amizades, gente, tem hora, sabe, seu amigo, vamos ali fumar maconha, vamos ali fazer... Não, você vai ir para manter a amizade? Não, tem uma hora que você tem que falar assim, não, agora vamos ter guerra, vai ter conflito. Você está errado, você não está certo. E talvez até, o problema do casamento é que não pode ter. Digo e repito, você só sai do casamento ileso com um dos dois ou ambos no caixão. Mesmo que o casamento seja desfeito e você é o partido inocente, ainda há sequelas e cicatrizes e coisas que realmente você não precisava que acontecesse. Então não é como amizade. Eu digo mais, com o seu vizinho, com o seu patrão, com o seu funcionário. Não, eu não quero ter conflito. O seu funcionário chega atrasado 2 horas todo dia e vai embora para casa 2 horas mais cedo e demora 3 horas para o almoço. Ou seja, ele não vai trabalhar. Mas para manter a paz no ambiente de trabalho, deixa quieto. Deixa quieto que os colegas deles vão dizer, por que eu fico e ele não? Não tem consequência? Eu também não vou ficar. Há necessidade de conflito às vezes? Sim, há necessidade de conflito às vezes. Casamento não é nada diferente. Então, é importante que a gente aperceba isso. No mundo, na vida real, pé no chão, haverá conflito. E esperar que não haja é irreal. Então, precisamos aceitar a necessidade, a possibilidade, a utilidade de conflitos. E se nós agirmos com sabedoria, será tempo de guerra e não estado de guerra. Serão tempos, episódios de conflito e não uma constante. Seu casamento não será um conflito só, mas haverá
necessidade e utilidade e possibilidade. E temos que entender isso. E tratar dos conflitos pequenos para não deixar aquilo escalar para uma bomba atômica. Por isso que é importante a gente começar a entender ou continuar entendendo. Então, no estado de guerra, um estado constante de conflito é o resultado de não agir sabiamente. De ter expectativas irreais e até surreais para as nossas vidas. Versículo 1 de Eclesiastes 3, e eu fecharei com isso. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu.